Desde o princípio, a palavra permanece. E se Deus falasse com você hoje, não explicasse tudo, não mostrasse o mapa, não dissesse o final, apenas dissesse: levante-se, saia, confie. Gênesis 12 não começa com um milagre visível, começa com uma voz e uma decisão que mudaria o destino da humanidade. Mas aqui está o mistério, porque Deus escolheu um homem comum para iniciar uma história tão extraordinária. E mais importante, o que essa história revela sobre o seu próprio chamado hoje? Para ganhar o impossível, Abrão teve que soltar o tangível. Ele tinha 75 anos, tinha raízes, conforto e cultura em Harã. A voz disse: sai da tua terra e da tua parentela. Imagine o peso dessa escolha. Arrumar as tendas enquanto os vizinhos observam e zombam. Sarai, sua esposa, olhando para trás uma última vez. A fé não é um sentimento, é um movimento de pés que caminham para o desconhecido. Eles caminharam por semanas, o calor do dia, o frio da noite, até chegarem à terra de Canaã, ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. Mas olhe ao redor. A terra estava ocupada, os cananeus estavam lá. A promessa parecia contradizer a realidade. É aqui que a fé é testada. Crer na palavra acima do que os olhos veem. O que Abrão fez diante da incerteza? Ele não construiu uma fortaleza nem uma casa. Ele construiu um altar. Em Gênesis 12:7, ele marca a terra com adoração. O altar é o sinal de que, embora ele seja um peregrino, seu Deus é o dono do lugar. Adorar no meio do território inimigo é o ato de guerra mais poderoso que existe. Ele invocou o nome do Senhor, declarando soberania onde só havia idolatria. A história de Abrão é a sua história. Deus continua chamando pessoas comuns para jornadas extraordinárias. Talvez o seu sai da tua terra seja deixar um hábito, um medo ou uma carreira segura. O chamado sempre exige movimento. O mapa só se abre quando você começa a andar. Não espere ver o destino final. Construa seu altar hoje, ouça a voz e lembre-se, quando Deus chama, Ele se responsabiliza pela jornada. Você vai dar o primeiro passo? A humanidade já havia passado por quedas profundas, marcas indeléveis na alma da criação. O Éden, com sua perfeição intocada, ficou para trás, tornando-se apenas uma memória distante. O dilúvio redefiniu a geografia do mundo, lavando a terra de sua violência anterior. E mais tarde, as línguas foram confundidas na grande torre de Babel, separando o que antes era um só povo. Agora, a terra estava cheia novamente, cidades se erguiam, o comércio fluía, mas o mundo estava espiritualmente vazio. Eram povos espalhados, desconectados da fonte. Deuses de pedra e madeira eram fabricados pelas mãos dos homens. Corações estavam perdidos, buscando sentido onde não havia. É nesse cenário de esquecimento que Deus faz algo totalmente inesperado. Ele não fala com uma nação poderosa. Ele não convoca um exército com milhares de soldados. Ele não escolhe um rei soberano. O Criador do universo decide chamar apenas um homem. Abrão vivia em uma terra próspera, confortável, cheia de história. Ur dos Caldeus, uma vida estável. Ele tinha família ao seu redor, tinha segurança, e é exatamente ali, no lugar do conforto, que Deus intervém. Porque o plano divino não começa no extraordinário, nos grandes palcos ou nos trovões. Ele começa no obediente. Ele começa com um sim silencioso que muda a história da humanidade para sempre. Sem aviso prévio, sem ensaio, sem explicações detalhadas. Deus fala, não como sugestão, não como convite opcional, mas como um chamado que exige ruptura.
Abrão escuta algo que nenhum ser humano tinha ouvido daquela forma antes. Uma promessa que atravessaria gerações. Ele deveria sair da sua terra, deixar sua parentela, romper com tudo que o definia até então e seguir sem saber exatamente para onde. Aqui está o primeiro choque da narrativa. Deus não revela o destino, ele revela a direção, porque fé não é ter respostas, é confiar em quem chama. E Abrão faz algo que muda tudo. Ele vai, sem resistência registrada, sem negociação, sem depois. Ele reúne sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus bens, sua história e dá o primeiro passo rumo ao desconhecido. Mas algo ainda estava para acontecer. Abrão atravessa caminhos antigos, cruza territórios habitados por povos fortes, chega a Canaã. E ali, em meio a uma terra que ainda não era dele, Deus aparece novamente. Agora, a promessa ganha forma. Aquela terra seria dada aos seus descendentes. Mas há um detalhe inquietante. Abrão não tinha filhos. O que poucos percebem é que Deus frequentemente promete o futuro antes que qualquer sinal do presente confirme. E Abrão responde da única forma possível, construindo um altar. Porque quando você não entende tudo, mas confia, você adora. Ele levanta altares não para marcar território, mas para marcar encontros com Deus. Então vem a fome. A terra prometida enfrenta escassez, o chão seca. A lógica humana entra em conflito com a promessa divina. E Abrão faz o que muitos fariam. Desce ao Egito em busca de sobrevivência. Aqui, o texto se torna profundamente humano. O homem da promessa sente medo, insegurança, vulnerabilidade. Ele teme perder Sarai, teme morrer, teme o poder dos egípcios e toma uma decisão baseada no medo, não na fé. Ele pede que Sarai diga ser sua irmã e por um momento parece que a promessa corre risco. Mas esse detalhe muda tudo. Mesmo quando o homem falha, Deus permanece fiel ao que prometeu. Deus intervém, protege Sarai, preserva o plano. E Abrão sai do Egito, mais rico em bens, mas também mais consciente de sua dependência de Deus. Gênesis 12, um capítulo que muitos leem como um mapa, um deslocamento de um ponto A para um ponto B. Mas não se engane, não é apenas sobre mudança geográfica, é sobre uma profunda transformação espiritual. Quando olhamos para as areias do deserto que Abrão atravessou, precisamos ver além da poeira. Precisamos ver a reconstrução de uma alma. Muitos pensam que a escolha divina recai sobre os imaculados, mas Deus não chama Abrão porque ele era perfeito. Longe disso. Deus o chama porque ele estava disposto. A perfeição é um mito humano, a disponibilidade é um requisito divino. Em meio às suas falhas e dúvidas, havia um coração pronto para ouvir. E então a promessa. Ela ecoa através dos milênios. Não era só para ele, era para todas as famílias da terra. Isso significa que desde o início, o plano de Deus sempre foi global, inclusivo, redentor. Não era sobre uma tribo, era sobre a humanidade inteira. Abrão não sabia. Ele não podia ver o futuro, mas sua obediência silenciosa preparava o caminho para reis, para profetas e séculos depois para o Messias. Cada passo dele na areia ecoava na eternidade, construindo a estrada por onde passaria a salvação. Toda essa história, toda essa redenção global, toda a complexidade da teologia, tudo começa com um simples comando. Uma palavra que exige tudo. Vai. E você está ouvindo? Quantas vezes paramos diante da vida exigindo o mapa completo antes de dar o primeiro passo? Vivemos em uma era de GPS e previsibilidade, onde o desconhecido nos aterroriza. Queremos ver a linha de chegada antes mesmo da largada. Mas a fé opera na contramão da lógica humana. Analisamos rotas, calculamos riscos e buscamos o controle absoluto.
mas esquecemos que o controle é apenas uma ilusão confortável. Quantas vezes pedimos garantias assinadas quando Deus está, na verdade, pedindo confiança cega? Tratamos o divino como um contrato de seguro. Senhor, eu vou desde que tu me mostres que vai dar certo. Mas Gênesis 12 nos confronta com uma realidade dura. Abraão não recebeu um contrato, ele recebeu uma voz. E essa voz não ofereceu um destino claro, ofereceu uma companhia constante. Gênesis 12 nos confronta com uma pergunta direta, que ecoa através dos milênios até o seu coração hoje. O que você precisa deixar para viver o que Deus prometeu? Para Abraão, foi Ur dos Caldeus, a terra de seus pais. Para nós, a geografia é interna. O que está ocupando o espaço da promessa na sua vida? Talvez não seja uma terra física. Talvez seja um medo paralisante que você chama de prudência. Uma mentalidade de escassez que você chama de realismo. Um apego tóxico que você chama de lealdade. Deus não pede apenas que saiamos de lugares. Ele pede que saiamos de nós mesmos, das nossas certezas falidas. O chamado de Deus sempre exige movimento. A água parada apodrece, a água corrente traz vida, e quase nunca esse movimento vem com conforto. O conforto é o inimigo do propósito. Se você está esperando sentir-se pronto, seguro e confortável para obedecer, você nunca sairá de Harã. A promessa está no caminho, na poeira da estrada, no passo dado no escuro. Abrão caminha. Um passo após o outro, ele avança sem mapa, sem coordenadas, sem saber o fim da estrada. O horizonte é apenas uma linha trêmula de calor e areia. Mas o que move seus pés não é a certeza do destino, e sim a solidez de uma promessa invisível. Ele carrega o peso de deixar tudo para trás, sustentado apenas pela voz que ecoou na eternidade. Ele não é um herói de mármore, intocável. Ele falha. O medo o domina no Egito, a dúvida o assalta na tenda. Ele aprende que sua força é limitada. Ele cresce através das cicatrizes de suas próprias escolhas equivocadas. A jornada não é uma linha reta de perfeição, mas um gráfico oscilante de um homem tentando entender um Deus infinito. E mesmo assim, diante de cada tropeço, Deus nunca volta atrás. O pacto não depende da estabilidade de Abrão, mas da imutabilidade de quem prometeu. O céu estrelado permanece lá, testemunha silenciosa de que a aliança é maior que o homem. A graça cobre a falha, a promessa supera o medo. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não vasculha o mundo em busca de perfeição imaculada. Ele não procura quem nunca errou. Ele escolhe pelo propósito. Ele vê o fim desde o começo. Ele vê em Abrão não o idoso sem filhos, mas o pai de nações. A escolha divina é um ato de soberania, não de mérito. A história da redenção começa aqui, não em palácios de ouro, mas na poeira, com passos incertos que se firmam na rocha, com altares improvisados, onde o sacrifício fala mais alto que a lógica, e, acima de tudo, com uma fé que, apesar do medo, decide obedecer. Aqui nasce o futuro. Imagine uma cidade no auge da civilização. Ur dos Caldeus não era um deserto esquecido, era o centro do mundo. Comércio, cultura, conforto, idolatria. Abrão tinha tudo ali. Estabilidade, família, um nome conhecido. Por que alguém deixaria o certo pelo duvidoso? Por que abandonar a segurança das muralhas para caminhar em direção ao nada? Muitas vezes, olhamos para a história bíblica e vemos apenas o herói da fé, mas esquecemos do homem que teve que renunciar ao seu próprio mundo. A primeira barreira para o milagre não é o Mar Vermelho, é a porta da nossa própria casa. Então, meu silêncio é quebrado, não por um trovão, mas por uma voz que ecoa na alma. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Perceba a progressão da perda. Terra, nacionalidade, parentela, comunidade, casa do pai, identidade. Deus não pediu apenas uma viagem, Ele pediu uma morte.
a morte do eu construído, para o nascimento de uma nação que nem sequer existia. O chamado de Deus raramente é confortável. Ele confronta nossa segurança para despertar nosso propósito. O caminho para a promessa passa invariavelmente pelo deserto. Dias de sol escaldante, noites de frio intenso, a dúvida certamente bateu à porta da tenda de Abrão. Será que ouvi direito? Mas a fé não é a ausência de dúvida, é a persistência na obediência apesar dela. Cada passo no deserto era um passo a menos em Ur e um passo a mais em Canaã. Deus estava forjando o caráter do patriarca, não no destino, mas na jornada. E hoje, qual é a sua Ur dos caldeus? Pode ser um emprego que paga as contas, mas mata seus sonhos. Pode ser um relacionamento que te afasta de Deus. Pode ser simplesmente o medo de falhar. Nós também somos chamados a sair. O chamado de Gênesis 12 ecoa nos corredores dos escritórios, nas salas de estar e no silêncio dos nossos quartos. Deus continua procurando pessoas dispostas a trocar o mapa seguro pela bússola da graça. Gênesis 12 nos ensina algo eterno. O maior milagre não é chegar ao destino, é ter coragem de sair do lugar. Deus ainda chama, ainda promete, ainda conduz. A pergunta que fica é simples e profundamente pessoal. Se Deus te chamasse hoje, você iria? Muitos pensam que a aprovação vem apenas na escassez, mas a abundância é um teste silencioso e perigoso. Abrão subiu do Egito para o Neguebe e com ele uma caravana que não parava de crescer. Ouro, prata e muito gado. Ló, seu sobrinho, caminhava na mesma sombra de prosperidade, mas a terra tem limites. O que parecia uma bênção começava a se tornar um fardo logístico. Imagine milhares de ovelhas, camelos e servos ocupando cada centímetro de pasto disponível. O retorno a Betel não foi apenas uma viagem de volta ao altar, foi o início de uma crise que o dinheiro não podia resolver. A tensão não começou com os patriarcas, mas com seus servos. Onde há 2 donos e apenas um poço, o conflito é inevitável. Os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a disputar cada gota de água e cada tufo de grama. Gritos, empurrões, a poeira da briga se misturando com a poeira do gado. E o texto bíblico nos dá um aviso sombrio. Os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Enquanto a família de Deus brigava internamente, os inimigos observavam de fora. A desunião é o convite perfeito para o predador. Abrão toma a iniciativa. Ele não usa sua autoridade de tio ou de líder do clã para impor sua vontade. Ele usa a humildade. Ele chama Ló para um lugar alto, longe do barulho. Não haja contenda entre mim e ti, ele diz. Abrão entende que preservar o relacionamento é mais valioso que preservar a melhor terra. Ele oferece a escolha a Ló. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Um cheque em branco assinado pela fé de que Deus cuidaria dele, não importando o terreno. Ló levantou os olhos e o que ele viu definiu seu destino. Ele viu a planície do Jordão. Era bem regada, verdejante, parecia o jardim do Senhor, parecia o Egito. Seus olhos foram atraídos pela beleza superficial e pela promessa de facilidade. Ele não viu a maldade de Sodoma, ele viu apenas o lucro. Ló escolheu pelo que via, não pelo que crê. Ele escolheu o melhor para si, deixando o resto para Abrão. Uma decisão baseada na vista, que ignorava o perigo espiritual oculto naquelas cidades. Então eles se separaram. Ló foi armando suas tendas até Sodoma. Ele foi se aproximando passo a passo do lugar que eventualmente o consumiria. Abrão, por outro lado, habitou na terra de Canaã, nos carvalhais de Manre. Aparentemente, Abrão perdeu. Ficou com as pedras, a poeira e o trabalho duro, mas foi na solidão daquele lugar árido, sem a companhia de Ló, que o céu se abriu novamente.
Deus disse a Abrão: levanta agora os teus olhos, não para cobiçar, mas para receber. Toda esta terra que vês, eu te darei. Ló escolheu o que viu. Abrão recebeu o que Deus mostrou. E aqui está a chave. Se você achou que o chamado de Abraão foi só uma viagem de fé, segura essa. No próximo vídeo, você vai ver o que acontece quando a promessa encontra o conflito e como um pequeno acordo entre parentes vira o gatilho do primeiro grande choque da história. Abrão e Ló, dois caminhos e uma escolha que pode custar tudo. Continua comigo no Gênesis 13. Quem você escolhe ser quando Deus te coloca diante de uma decisão sem volta? A palavra permanece.